Estão recebendo o gerente de operação da empresa, o Flávio Rodrigues de Moraes. Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Imbiara. Prazer estar aqui, né? Primeira vez nesse programa. Muito feliz e espero que a gente possa tirar as dúvidas aí, dar mais informações para o nosso usuário. Flávio, para a gente começar conversando, né? A empresa anteriormente até havia informado que houve uma redução de 63% no número de pessoas que estavam sendo transportadas durante a pandemia. Agora a gente já vem, né, tendo aí novamente já esse retorno das pessoas à utilização do transporte público, né, com essas novas flexibilizações, o retorno às aulas. Como que está esse atendimento agora? Vocês já recuperaram esse atendimento totalmente da empresa? Bom, Bruna, como você disse, né, empresa de transporte público já vem sofrendo aí há pelo menos 10 anos com a queda de demanda. E com a pandemia veio de forma muito acentuada. Nós chegamos a perder 65% de demanda no início da pandemia. Então isso é muito representativo. Nós nunca imaginávamos uma situação dessa. Fecha comércio, abre comércio, volta um pouco, a escola volta, depois não volta, depois para. Então, enfim, nós viemos aí desde março de 2019 sofrendo e ainda continuamos. Hoje, só para vocês terem ideia, só retornou 80% da demanda. Então tem 20% aí que não retornou. Nós acreditamos que não vai voltar todo mundo mais, porque muitas pessoas mudaram os hábitos, né? Algumas pessoas, o home office aí, né? Ele veio, vai ficar e não vai mudar. Então, várias situações vai contribuir para uma queda real do número de passageiros ainda, né? Então, hoje, a gente ainda tem 20% a recuperar no pré-pandemia, né? Vamos falar assim, mas a gente acredita que não deve voltar esses 20% não, né? A gente acredita que deve voltar um pouco mais, mas totalizar, ficar igual era antes da pandemia, que já não estava legal, dificilmente isso irá acontecer. Flávio, e hoje a gente sabe que as demandas modificaram muito justamente por conta da pandemia, né? A questão da frota, das rotas dos ônibus. Como que é feito esse levantamento das demandas nas necessidades? A gente vai até trazer questionamentos dos ouvintes justamente nesse ponto, né? Que são as necessidades do carro, né? De um carro de reforço, a necessidade de aumento da linha. Como que é feito esse levantamento das demandas, das necessidades dentro da cidade? Sim, Bruna. A pandemia foi uma das situações que ela nos impôs aí, foi mudanças constantes no transporte público, né? Em cima, como que a gente faz todo esse levantamento? Em cima de demanda, oferta e demanda, né? Não adianta eu ter uma linha com oferta de horário se eu não tenho demanda. Então, o que é o nosso desafio diário lá na empresa? Enxergar essa necessidade, essa demanda e alinhar a prestação do serviço. Então, o pessoal sentiu aí muita dificuldade, principalmente por um período mais acentuado aí, o ano passado, do período noturno, né? O período noturno ele teve uma queda muito grande e ela continua hoje, né? Por isso que eu falo que algumas situações não vão retornar. Domingo, só para vocês terem uma noção, eu transportava em torno de 5.000 pessoas dia de domingo, entre pagantes e não pagantes. Hoje eu transporto 1.900 pessoas. À noite, eu tive uma queda de 80% na demanda. Então, tudo isso faz o quê? Nós tenhamos que reajustar as tabelas de horário, né? Tem linhas aí hoje que para 19h30, tem linhas aí que aos domingos são de 2 em 2 horas. Então, ou seja, esse é o nosso trabalho, adequar a demanda, né, à oferta. Então, esse é um trabalho diário que a gente faz, fazer essa adequação. Durante o período normal, que a gente considera de 5h59 da manhã às 18h59, que é o período de demanda plena, que nós consideramos assim, o transporte é tão normal. Todas as linhas retornaram, carros extras retornaram. Então, após esses horários aí, que algumas linhas retornaram e outras não. Então, a gente vem avaliando e adequando a oferta de acordo com a demanda vem surgindo. Flávio, há um tempo atrás a empresa estava com 20 veículos, né, que estavam alienados e foram impedidos de serem utilizados. Esses veículos já retornaram a possibilidade da empresa fazer a utilização deles?
Isso aconteceu, né, o ano passado, né? Uma situação muito ruim, mas todo mundo pode observar aí, a Veracruz, desde o início da pandemia, a gente não parou um dia. É só olhar na região aí que o transporte público urbano, Uberlândia, já parou inúmeras vezes. Cidades todas da região já pararam por diversas vezes. E numa situação dessa, com uma queda brusca de demanda, nós temos que fazer algumas opções, né, Bruno? Nós estamos sem reajuste desde 2019, maio de 2019, com queda de demanda, então a gente tem que abrir mão de fazer algumas situações. Naquele momento a gente fez a opção de não pagar, né, as prestações do veículo, porque não tinha como, né, porque nós tínhamos que manter a folha em dia, combustível, algumas coisas básicas a gente tinha que buscar e fazer, apesar de toda a gestão interna que nós fizemos durante a pandemia, que foi um dever de casa, acho que não só da Veracruz, de qualquer empresa, nós tivemos que fazer para não parar a operação, né? Então, infelizmente, nós tivemos essa dificuldade, os veículos foram reavidos dentro do próprio mês, né? A gente resolveu a situação, não foi fácil, mas a gente buscou crédito, a gente resolveu a situação e dentro do próprio mês a gente reaveu os veículos. Flávio, e a gente agora vive um momento, né, com o aumento do preço dos combustíveis. Então, a verdade, o aumento deveria ser hoje, mas a gente já começou a sentir aqui em Araxá ontem mesmo esse reajuste. A empresa já está recebendo, vocês têm, né, vocês fazem a compra desse combustível, né, vocês não fazem esse atendimento diretamente nos postos da cidade, mas vocês têm a compra propriamente da empresa. Vocês já receberam esse reajuste? Como que a empresa vai controlar isso para o consumidor final, para o passageiro, não sentir esse reajuste? Bom, Bruna, esse reajuste de combustível não é da agora, né? Ele chegou, nos últimos dias aí, a gente teve reajustes na semana de 2 reajustes. Pequenos, 4, 5 centavos, mas já vinha dando indício que teria alguma situação diferente, né? E esse ano nós já tivemos mais de 38% de reajuste no combustível, esse ano, no diesel. E ontem nós recebemos essa infeliz notícia, né? Diante de todas as dificuldades aí, que quando eu falo nós, não é só nós, empresa, né? Todo mundo tem enfrentado. E hoje a gente vai estar recebendo combustível, só para você ter uma ideia, a 98 centavos a mais por litro. Né? Então, uma situação que o diesel foi o que mais sofreu. O diesel foi o que mais sofreu, né? Então, a gente já estava muito apreensivo, continua apreensivo, né? Isso resulta em desequilíbrio, né? Porque, imagina, praticamente R$1 por litro. Então, é um desafio, nos gera muita preocupação, né? A gente já estava preocupado, né? O transporte público de Araxá, mesmo com esse retorno da demanda, ele vem apresentando um desequilíbrio mensal, né? Isso a gente já tem conversado com o poder público, né? A gente já vem conversando com eles sobre essa situação, então a gente está muito preocupado com essa situação, né? E vai haver possibilidade aí nos próximos dias de reajuste devido a esse aumento de preço, que vai aumentar aí, né, com certeza, os custos da empresa? Bruno, a gente já protocolou um pedido de reajuste, conforme previsto em contrato, né? O ano passado. Né? Só para você ter uma noção, não estou falando que esse valor é o que vai ser, não. Né? No contrato existe uma planilha de custo, né? Modelo do contrato onde anualmente, a cada 12 meses, nós temos que preencher os insumos. Preço de combustível, pneu, mão de obra, óleos, carroceria, então tudo que compõe a cesta do transporte. A gente preenche essa planilha, aí vai num dos fatores principais, que é o que eu falei aqui, passageiros pagantes. Porque o modelo do sistema de Araxá, como de muitos, o que paga o sistema é a tarifa. Então, se o número de passageiros pagantes cai, o sistema permanece até mais caro. A gente está vendo isso aqui com o combustível. O valor do sistema, a operação do sistema, ele vai aumentar. Ele vai ficar mais caro. E às vezes a demanda cai. A gente entra naquele que a gente fala, o círculo vicioso. Eu perco demanda, eu tenho que aumentar a tarifa, eu perco demanda. E eu continuo. Né? Então a gente fica preocupado. A tarifa deu R$ 6,10 na planilha. Estou falando que vai ser esse valor. O desafio de nós, empresa e os governantes, é sentar
e buscar um valor, uma tarifa módica que impacte o quanto menos o usuário, né, que é aquele que paga a tarifa, mas que também mantém o sistema, né? Então é buscar outras alternativas, que está sendo estudado aí até a nível federal. Não sei se vocês viram aí, o governo está avaliando, né, já até passou pela Câmara já, subsidiar o governo pagar as gratuidades acima de 65 anos, justamente para ajudar essas empresas, né? Porque ninguém anda no ônibus de graça. Você explicou, aí você vai ter um aumento de pagantes que diminui, né, dentro do que você explicou. Né? Ninguém anda de graça no ônibus, gente. Nenhum lugar. Quem vai pagar por ele é aquele que paga a passagem. O sistema, exemplo, se ele custa 1 milhão, ele vai custar 1 milhão. O que vai fazer essa tarifa ficar mais barata é o número de pagantes. Quanto mais gratuidades eu transportar, mais cara a tarifa vai ficar. Isso é normal. Isso não é só aqui em Araxá, isso é em qualquer lugar. E volta a falar, o modelo que a gente tem hoje em Araxá, em muitas cidades, a maioria, digo assim, que é o usuário pagante que mantém o sistema, né? Então isso aí onera muito. Então é um desafio, né? Mas a gente tem conversado, a busca é minimizar esse impacto, né? Mas infelizmente algumas coisas vêm para nós que fogem do nosso controle, né? Esse reajuste do diesel ele vem já tem muito tempo. Ontem foi mais escancarado, mas esse reajuste ele vem sendo constante. E a previsão é que aumente mais, né? Agora, Flávio, diretamente ligado a essa situação do combustível. Como você disse, a empresa já não tem um aumento na passagem desde 2019. E protocolou o último pedido de reajuste, né, de acordo com a planilha, o ano passado. Existe alguma possibilidade? E o combustível hoje, ele representa, para vocês terem ideia, 38% do custo. Né? Ainda tem mão de obra, e agora se o combustível aumenta, quem mais vai aumentar? Pneu, carroceria, óleo, vem tudo em cima, né? Então vem tudo em cadeia. Então é muito preocupante o que a gente vive. Não falo gente, a Vera Cruz não, todo mundo, todos nós. Então o transporte, ele já vem tendo dificuldade aí, basta abrir aí jornais aí que todo jornal fala que uma cidade ou outra está tendo dificuldade. Então, eu acredito que agora isso vai acentuar ainda mais. Estamos recebendo o gerente de operações da empresa Vera Cruz, concessionário de transporte coletivo em Araxá, o Flávio Rodrigues. A gente começa aqui com a demanda dos ouvintes, muitas participações aqui na manhã de hoje. A primeira participação vem aqui da Rosana, Flávio. Ela até participou no dia de ontem, queria fazer uma reclamação sobre o ônibus do Urciano Lemos, Vila Estância. Ela está dizendo, né, só anda atrasado. E agora com a Brizo de Melo interditada para recapeamento, a volta que o ônibus dá atrasa ainda mais. É uma linha grande e só um ônibus que vai do Urciano para o Santo Antônio. Se não tem como colocar outra linha de ônibus para atender essa rota, né, Urciano-Santo Antônio. Sim, é Urciano Lemos, Vila Estância, a linha, né? É uma linha que nós temos observado problemas de horário, de fato, no período da tarde, principalmente por fluxo de veículos, né? Ela tem um traçado que tem, principalmente 17 horas ali na região do Urciano Lemos, ali nós temos enfrentado muita dificuldade. O que a gente tem feito é colocado carro extra nos horários de pico, mas essa linha 9 aí, já existe uma previsão da gente expandir o atendimento dela na região de Santo Antônio e, consequentemente, colocar mais veículos na linha. Em relação à Brizo de Melo, é uma obra, né, de recapeamento ali, é uma situação temporária, então assim, não é só a linha Urciano Vila Estância, o Bela Vista Centro, então outras linhas que passam por ali durante esse período de obras, por mais que a gente tenha buscado agilizar, colocar carro extra, mas o traçado que nós fizemos para perder o quanto menos pontos, porque seria simples para a gente cortar aquele pedaço ali e não atender, mas a gente tem buscado atender aqueles pontos aonde não está sendo atendido devido à obra para evitar o impacto para o usuário, mas isso tem causado atraso por conta que a gente está tendo que ir ali próximo à feira, retornando, então isso tem dificultado a gente cumprir os horários, mas isso é obra, né, gente? Isso é passageiro, eu peço um pouco de paciência aí, mas a linha 9, nós temos projeto para ela aí. Flávio, a Maria Aparecida também pergunta sobre a linha do Pão de Açúcar Santo Antônio.
no horário de 7h15 da manhã e o reforço às 8h15, por que que não tem, né? Diz ela que esses horários são os horários aí que o ônibus Ela disse estaria que, mais cheio. até né? ela explica, né, que 7h15 tem e não entende por que que 8h15 Isso, não 7h15 tem e né? 8h15 não tem, né? E diz ela que esse horário seria o horário mais cheio, isso mesmo. Obrigada. Bom, a linha Pão de Açúcar Santo Antônio, nos horários que a gente tem acompanhado, ela tem reforço 6h15, 6h45 e 7h15. Né? Eu já vou anotar aqui para a gente dar uma observada nesse horário de 8h15. Né? Então, Pão de Açúcar Santo Antônio, a gente tem reforçado ela em diversos horários, né? Por entender a necessidade, mas eu vou anotar aqui para a gente olhar esse horário de 8h15. A próxima participação vem por áudio aqui de um ouvinte também fazendo uma demanda aqui ao Flávio. Vamos acompanhar a participação da ouvinte. Oi, bom dia. Negócio de ônibus, da linha de ônibus, eu queria saber se mudou os horários, porque antes de ontem eu fiquei no ponto de ônibus perto do Caique, mais de meia hora, não passou nenhum ônibus, não passou Salomão Drummond, não passou Centro Administrativo, não passou Parque das Flores. Eu fiquei lá de 11 até 11h35, não passou nenhum ônibus lá. O Parque das Flores não está passando a hora certa e nenhum deles está passando. Aí eu não estou sabendo se mudou de horário, o que está acontecendo. Está levando mais de meia hora para passar cada ônibus. É a Abadia, Flávio, próximo ao Caique. Ali está bem próximo à obra da Brígida de Melo Filho. Pode ser algo nesse sentido? Sim, toda aquela região ali sofreu impacto, né? Porque desafogava ali pela Brígida de Melo, agora está tendo que retornar tudo ali pela feira. Então, mas ela pode entrar em contato com a gente no 0800 702 1501, quando isso acontecer, para a gente entender, porque ela está falando aí de diversas linhas, né? Para a gente entender mais específico a reclamação dela, né? Quando isso acontecer, pode entrar em contato com a gente, mas mesmo a obra, ela citou diversas linhas aí, não era para ter acontecido isso em todas as linhas. Importante ela entrar em contato com a gente para a gente estar dando essa informação para ela. A participação aqui da Mércia, a hora que estiver no Face também, viu, Bruna? Tá. Pode fazer. A participação aqui da Mércia, ela aborda 2 pontos aqui com você, Flávio. Sobre a linha, né, que passa no Jardim Europa, que é o do Bela Vista. Ela mora no Jardim Europa 5, o ônibus não vai até o final do bairro. O ponto fica bem distante para nós, inclusive a linha só roda até às 19 horas. Para quem estuda na faculdade, nem pode contar com ônibus para retornar para casa. O bairro cresceu e estamos um pouco à mercê desse atendimento. O segundo ponto, os ônibus no horário das 18 horas que faz a linha, que passa no São Geraldo para a faculdade, anda super lotado. Passageiros em pé, todos espremidos para caber. Não se vê praticar o protocolo da Covid pela empresa. E ela pede aqui, né, para você olhar essa situação. Bom, Mércia, linha Bela Vista Centro é a próxima linha que vai ter alteração. Não só para atender, aí já estou dando informação aí de primeira mão, não só o Europa 5, mas o Belvedere, via o Europa 5. Então é uma solicitação que a gente tem recebido, a gente já reuniu com o poder público, a gente já traçou, já definimos até onde vai ser os pontos dessa nova região. Então, além da gente melhorar a frequência de horário, principalmente nos horários de pico, o pessoal tem reclamado aí por conta das escolas, então essa linha do Bela Vista aí, ela vai sofrer uma transformação grande, né? Então, atendendo os 5, o Jardim Europa 5, e ainda além, que é o Belvedere, que até hoje ele não é atendido por linha de ônibus, então nós já vamos começar a atender ele. Então, em breve aí, eu acredito que esse mês ainda, você já vai ver aí as informações dessa nova estrutura que a gente vai fazer atendimento aí à região do Bela Vista como um todo. Flávio, antes de voltar aqui na pergunta, você dando essa resposta, eu fiquei com uma dúvida. Quando, por exemplo, uma pessoa que não é usuária do transporte público, ela vai precisar utilizar desse serviço, ou uma pessoa nova na cidade vai precisar utilizar desse serviço, como que a empresa fornece essas informações? Como que eu vou ter acesso e vou saber os horários e os locais que eu vou poder pegar um transporte público e para qual local que eu consigo ir? Nós temos o site, né? Nós temos o site www.veracruztransporte.com.br. Ali a gente tem todas as informações das linhas. Nós temos o aplicativo que dá as linhas em tempo real,
né? O cliente, onde ele estiver, ele acessa o aplicativo, vê aonde que tem um ponto, ele clicando nesse ponto, ele já fala que as linhas que vão passar ali em tempo real. E a gente tem o nosso saque também, que funciona das 5h30 da manhã às 0h, segunda a sexta, e no sábado até às 14h, para estar dando todas essas informações aos nossos usuários. Qual que é o nome do aplicativo? Não, eu ia perguntar o nome do aplicativo. Citamob. 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 O telefone do saque é 0800 702 1501. E agora aqui com a pergunta da ouvinte, a Márcia Procópio pergunta por que os ônibus, até uma questão que a gente já trouxe aqui anteriormente, já havia te perguntado, né, no particular anteriormente, por que os ônibus que vão para a cidade de Patrocínio Uberaba levando os pacientes não oferecem mais a água? Eu vou pedir para você esclarecer para ela. Bom, anteriormente a gente até forneceu, mas volto a falar, a título de cortesia, não existe essa previsão em contrato, né? Então, já tem bastante tempo, já deve ter quase ano já que a gente não fornece a água no ônibus, tanto Uberaba quanto Barretos. A gente tem avaliado aí algumas situações aí para a gente retornar essa água aí, mas volto a falar, não existe essa previsão contratual. A Vera Cruz fornecia como uma cortesia, até por entender as situações dos usuários. A próxima participação aqui, Flávia, o ouvinte pede para não se identificar. Ela fala sobre a linha que faz os bairros Pão de Açúcar, Vila Silvéria. A primeira hora dele é 5h40 da manhã, só que nunca passa no horário, sem contar que sempre lotado, né, com pessoas indo até as escadas. Ela trabalha aqui no bairro Silvéria, na escola Alice Moura, e o horário de entrada dela é às 6 da manhã. Mas como o ônibus anda atrasado, segundo ela está tendo que sair a pé de casa por volta das 4h40 da manhã para poder chegar a tempo. Ela pergunta o que pode ser feito, né? Se não teria como passar esse horário, essa primeira linha, ao invés de 5h40 para 5h30, para já o pessoal conseguindo chegar no local de trabalho um pouco mais cedo. Bom, como ela próprio disse, é 5h40, o Luciano Lemos e Vila Silvéria. O horário dele chegar aqui é 6h10. Então nós já temos um problema aí, né? Em condições normais, ela vai chegar atrasado, né? Porque o horário aqui é 6h10. Eu tenho que passar 6 horas na região do centro. Então, eu peço a ela que entre em contato com a gente para a gente avaliar essa solicitação dela, né? Mas volto a falar, é uma solicitação geral, né? Eu posso interferir no horário e ter mais problemas com as outras demandas. Por isso é importante ela ligar para a gente entender se é uma situação pontual, tá? Mas o horário da linha aqui, na região aqui da PAI aqui, é 6h10. Flávia, a gente até teve uma ouvinte agora que falou ali, né, que ficou um tempo no ponto e os ônibus não passaram, e a gente já tem um ouvinte também que, na verdade, na questão dele aqui já é o contrário. Diz ele que lá no Pão de Açúcar todos os ônibus passam juntos, né, mais ou menos no mesmo horário. Por que isso acontece? Bom, toda linha, como eu disse, ela é feita para atender aquela demanda. E Araxá, existem os horários de demanda, independente da região. Ali ele está falando que ele é um corredor. Então ali eu tenho linha que sai do Pão de Açúcar 3, eu tenho linha que sai do Pão de Açúcar 4, eu tenho Novo Horizonte, eu tenho o próprio Pão de Açúcar, né? Então vamos pegar, que horário começa a trabalhar? Às 8 horas. Que horário que as pessoas querem sair das regiões para vir para o centro, que é uma característica da nossa cidade. Sim. Né? O pessoal sai do centro, sai dos bairros e vem para a região central, né? Sai 7h15, 7h20, 7h30 para chegar no centro às 8h. Então, por isso que às vezes a gente vê muito ônibus chegando no centro junto, que é justamente as necessidades que as pessoas querem, né? O próprio usuário aqui falou, ela quer que saia um pouquinho mais cedo porque ela quer chegar às 6 horas. E essa linha Luciano Vila Silvéria já foi um pedido colocar às 5h40, que as pessoas querem chegar no centro às 6 horas. Trabalham em supermercado e tudo, querem chegar na região do centro às 6 horas. Né? Então, por isso que eu falo, depende de várias situações. Né? A gente define os horários das linhas de acordo com as necessidades. Né? Então não é porque passa todas junto, não. Pode ver que cada um está vindo de uma região. Só que em determinados corredores, elas vão se encontrar, é normal. Tá certo. A próxima participação vem da ouvinte, a Nilza, ela mandou um áudio pra gente aqui sobre a linha Ursiano Vila Estância. Vamos acompanhar. Bom dia, eu queria ver com o Flávio se tem uma possibilidade do ônibus Vila Estância, que faz Vila Estância do Ursiano Lemos, de ter
um intervalo pelo menos de uns 10 minutos um ônibus do outro, um ônibus das 6h30, porque tem aluno que estuda lá no Polivalente, aluno às vezes perde uns minutinhos do ônibus, caso aconteceu com uma neta minha, e eu fui falar com o motorista, ele não me atendeu muito bem. Aí, se tivesse jeito, pelo menos um intervalo de 10 minutos, porque passa um em cima do outro, não dá intervalo para o outro. Se tiver jeito, tá? Desde já eu agradeço. Meu nome é Nilza, moro no Luciano Lemos. Obrigado aí, Anilson, mas é uma situação complicada, né, Flávio? Porque o reforço é justamente para atender naquela hora, né? Então, dona Nilza, essa é uma situação que a gente já tentou mudar e não conseguiu. Para nós é muito ruim andar 2 ônibus juntos. Às vezes um atrapalha o outro. Só quando você coloca intervalo entre eles, principalmente para a escola. Se eu tenho um ônibus que sai 6h30, igual ela disse, Vila Estância, se eu pôr um sair 6h20, ninguém vai no 6h20. A não ser trabalhador. O pessoal quer pegar o último. Aí vai superlotar o de 6h30. Eu já tive diversos problemas com isso. Aí o reforço que eu coloco, lógico, sair mais cedo, né? Que ele tá ali para fazer só isso. Aí vai um lotado. Ele vai vazio e o outro vai lotado. Por quê? O pessoal, não, tem o de 6h30, me atende, eu vou deixar para ir no último. Então, por isso que a gente coloca um junto com o outro, que gera um transtorno para nós. A gente sempre coloca os dois juntos, porque começo a prender um carro com o outro, determinado ponto. O que a gente faz? Pega num ponto, pula o outro ponto. Cada um vai pegando um ponto. Foi a única forma que a gente conseguiu. Ali em Luciano Lemos, Vila Silvéria, teve uma vez que nós fizemos uma tabela de horário e colocamos um horário 6h20 para o pessoal que quer chegar na escola, quer chegar na região da Avenida Imbiara, para chegar aqui às 7 horas mais tranquilo, porque ele sai do Luciano Lemos às 6h40, ele chega aqui 7h05, 7h10. O que aconteceu? Esse 6h20 foi vazio e superlotou, que deixou gente para trás, o das 6h40. Os estudantes deixou tudo para ir no último. Então, a gente falando assim parece ser lógico, não, solta um, depois libera o outro. Mas o que acontece não é isso. As pessoas deixam para ir no último, razão pela qual a gente coloca um junto com o outro. Foi a única forma que a gente conseguiu resolver esse problema. Tá certo. A Tita, do bairro Boa Vista, ela fala aqui sobre a linha Boa Vista-Santo Antônio. Ela tá dizendo atraso sempre e não tem reforço. E não roda, ela fala aqui do final de semana, né? A falta de ônibus no final de semana. E ela cita que terça-feira agora, Flávio, no horário das 17h30, o ônibus quebrou e ficou sem reforço até às 7h30 da noite. Segundo ela, até tinha nos passado ontem também, ficou guardado ali próximo ao terminal rodoviário. Você tem alguma informação sobre isso? Tem sim. A Tita, a gente até conhece ela, né? Usuária assídua nossa. Tita, teve esse problema mesmo, por mais que a gente buscou agilizar, porque o reforço se ele deu problema, eu não consigo resolver mais. É ao vivo, é na hora ali, né? Se quebrou, vai gerar transtorno. A gente faz tudo para que as quebras não ocorram, mas quando ela ocorre, ela gera um atraso. E nesse dia aí, nesse horário que ela estava esperando, de fato isso aconteceu, passou somente o carro da linha. Então, Tita, te peço desculpas, fique à vontade de nos ligar lá e eu te explico melhor, mas infelizmente nesse dia aí nós tivemos problemas mesmo, mas foi com um carro extra. Flávio, para a gente até esclarecer, essa oportunidade de esclarecer para o ouvinte, né? Tem um ouvinte que fala aqui que os ônibus da Vera Cruz estão sucateados. Dentro do contrato existe o período, a idade, né? Eu não sei se fala a idade. Mas idade média. A idade média dos veículos que podem rodar fazendo transporte público. Idade média de até 10 anos. Então, todos os ônibus estão de acordo com o contrato que é previsto aí nesse contrato. Existem alguns veículos que já estão chegando na hora de fazer a substituição em cima do contrato. Tá? Mas volta a falar, diante de toda essa questão da pandemia aí, é um outro desafio. Né? Renovação de frota. Né? Então, vem acumulando os problemas. Né? Então, a pandemia tem feito isso com a gente. Então, assim, a gente precisa renovar a frota, alguns veículos, né? Até por questão contratual, mas a gente começa a esbarrar, né, o que a gente viu aí da questão do combustível, todas essas situações. Mas a gente mantém uma manutenção
diária dos veículos, né? Nós temos toda uma estrutura, então a gente tem todo esse cuidado aí. Mas existe alguns veículos que já está chegando a hora de fazer a substituição. Não quer dizer que esteja sucateado. Vamos aqui para as últimas perguntas. Talvez não dê tempo, né, de passar todas, mas vamos encaminhar. Em uma breve oportunidade, o Flávio vai estar de volta com a gente aqui para responder a mais dúvidas. O ouvinte participa e tem a seguinte, a Kelly, né? Cumprimento pessoal no estúdio, né? Gostaria de saber se tem como colocar um ônibus do Boa Vista para subir a Avenida Imbiara, já que tem um laboratório na avenida, porque aí não precisava fazer a parada, porque a gente está no ponto e o motorista não deixa a gente embarcar, né? Fala que tem que dar a volta primeiro. Bom, esse pedido aí do Boa Vista também para atender a Avenida Imbiara é uma reivindicação que a gente tem. Hoje a gente tem Boa Vista que atende até a região central, né? De lá para cá a pessoa tem que fazer a integração, né? Tem a possibilidade de fazer a integração com qualquer linha que sobe a Avenida Imbiara. Mas a gente tem avaliado essa possibilidade aí com a linha 119, que é a São Domingos Centro. Então a gente tem esse projeto aí, é uma linha para atender pelo menos até a Escola Vasco Santos. A Tatiana pede para o Flávio não deixar de colocar um reforço do Pão de Açúcar 3 no horário das 7h30. Hoje o ônibus veio super lotado, inclusive está atrapalhando a própria visibilidade do motorista no espelho, né, na hora de ver o pessoal descer do ônibus. Sim, essa linha aí a gente já tem reforço dela desde 5h40 da manhã. Esse 7h30 aí pode ter sido alguma situação pontual hoje, mas a gente já vai verificar. Se for necessário, a gente coloca carro extra. Toda aquela região do Pão de Açúcar ali, a gente toma muito cuidado, porque existem algumas demandas concentradas. Então, a maioria dos horários ali, em horário de pico, ele já tem carro extra. Tem linhas, só para vocês terem noção, vai 2 carros extra. Tem horário. Então, tá anotado aqui, 7h30 da manhã, eu já vou verificar, tendo a necessidade, na segunda-feira a gente já coloca. A Kátia pergunta para o Flávio se pode colocar um ônibus no bairro Armando Santos, pelo menos descendo a avenida. Creio que seja a Avenida Amazonas, né? É muito difícil ali ter que subir para Vera Cruz, né? Para pegar um ônibus. Nós havíamos colocado a linha do aeroporto, que passava ali próximo ao Armando Santos ali, antigo clube do Zema ali, próximo ali, e a gente subiu ela está passando ali próximo ao posto de gasolina, que é a linha Aeroporto Padre Elaor. Mas é importante o cliente ligar para nós e informar essa localização dele, porque eu já tenho a linha Aeroporto Padre Elaor que passa próximo ao bairro ali. Importante entrar em contato com o nosso saque e informar a sugestão dele, para a gente ver se a gente consegue fazer alguma adaptação. A participação aqui da ouvinte, ela pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte: precisa voltar a funcionar o ônibus que vai para Antinha na quarta também. Se a gente vai na segunda e não dá tempo de voltar, tem que esperar sexta-feira para voltar. Está muito difícil, olha a situação, por favor. E ela pergunta também: completei 65 anos, posso andar nos coletivos sem pagar? E no ônibus da Antinha, o que é preciso fazer para ter esse acesso? Bom, estávamos no intervalo até falando da linha da Antinha, né? É uma preocupação essas linhas municipais, baixa demanda. Na pandemia aí a gente chegou até a suspender o atendimento. Que aconteceu também com Itaipu. Com Itaipu, a linha da Antinha a gente chegou a suspender ela por um período na pandemia, mas a gente retornou um dia por semana. Agora a gente faz ela em 2 dias por semana, que é na segunda e na sexta. A gente tem avaliado essa situação aí da quarta-feira, mas o que nos preocupa é a baixa demanda. Então a gente tem feito todas as avaliações para estar mantendo a linha ativa, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Mas a gente pode avaliar a situação da quarta. Com relação à idade de 65 anos, é uma lei federal, né? Qualquer pessoa que complete 65 anos, esteja portando um documento com foto, ele pode fazer o uso do transporte público urbano de forma gratuita. E no caso da linha da Antinha, a gente disponibiliza 2 horários gratuitos para pessoas acima de 60 anos, tá? Então, ela tem essa possibilidade também de andar na linha de forma gratuita. A participação aqui da Paula, Flávio, vocês poderiam voltar à linha 28, que fazia o bairro Jardim das Oliveiras passar pela BR. Sim,
É uma outra linha que está no nosso planejamento. Primeiro a gente vai resolver a situação da 10. Nós temos aqui algumas situações, às vezes não vai dar tempo do ouvinte, às vezes o ouvinte perguntar, mas a 10, que já foi perguntado, é a próxima linha que vai sofrer alteração e melhoria no atendimento. Depois vai ser a linha 11, Mangabeiras. A linha do Mangabeiras, ela está parando às 19h40, nós vamos voltar ela ao horário normal, né? Nós temos esse pedido, o pessoal da faculdade, alguns supermercados, então nós vamos voltar ela e depois a gente vai retornar essa linha 28, que é Jardim das Oliveiras, via a BR ali, para atender principalmente a questão dos estudantes, tá? Mas a primeira que nós vamos alterar aí é a linha 10. Tá certo. A próxima participação é a Hélia. Gostaria de ver com o Flávio se tem algum ônibus que passa pela Clínica da Criança, vindo do trajeto da faculdade. Avenida João Paulo II ali. Sim, né? Nós temos a linha Aeroporto, Padre Alaor, né? E alguns horários ela atende. Então é importante entrar em contato conosco para a gente estar passando esses horários que nós estendemos a linha até a UPA. Então ela atende ali essa região que ela está solicitando também. A ouvinte aqui, né, ela reclama do serviço, também à noite quase não tem ônibus para Urciano Lemos, das 20h10 até as 22h10. Não passou nem Salomão Drummond e também o Parque das Flores. Alguns anos atrás tiraram Urciano Boa Vista. Tem ônibus para esse lugar, Bela Vista e a Mangabeiras, né? Os outros ficaram superlotados. É a participação da ouvinte, a Ana Antônia. Ana Antônia, a região do Urciano Lemos aí, tanto o Parque das Flores quanto o Salomão Drummond, essas duas linhas estão parando a partir das 19 horas. Mas para atender o Urciano Lemos ali, em específico, a gente tem a linha Urciano Lemos Vila Silvéria, que está com seu horário normal durante a noite. Urciano Lemos Vila Estância permanece também com seu horário normal. Se for alguma situação pontual, mais uma vez peço para entrar em contato com a gente, explicar a sua necessidade, porque, como eu disse aqui no início, a gente tem feito várias adaptações e mudanças no transporte público urbano, principalmente à noite, buscando atender essas necessidades pontuais. Haja vista a queda da demanda muito acentuada no período noturno, então a gente tem feito muita adaptação para atender as pessoas. A critério que a gente fez para atender os supermercados, né, que são situações bem específicas, então a gente teve que voltar algumas linhas, alterar o horário, tudo para atender as necessidades do supermercado. A participação da Elza de Santo Antônio pergunta se não tem como voltar ao horário normal da linha Santo Antônio Fertiza. Segundo ela, para às 7h30 da noite, a irmã acaba parando 8 horas do serviço e está tendo dificuldade de chegar lá no Santo Antônio. A linha Santo Antônio Fertiza, nós fizemos diversas alterações nela, em janeiro, né, para atender ali, Chácara Dona Adélia, toda aquela região ali, colocamos até mais ônibus na linha. Peço a cliente para entrar em contato conosco, para passar essa demanda dela, para ver se a gente consegue alterar algum horário para atender ela. Mas nós fizemos toda uma mudança na grade de horário da linha Santo Antônio Fertiza em janeiro. Mas tem algum horário que não está atendendo ela, entra em contato que a gente vai verificar se existe a possibilidade de fazer alguma adaptação. Vocês vão fazendo, por exemplo, esse levantamento desses pedidos, né? Se tiver muito pedido, porque também não dá para fazer uma mudança de uma linha para atender uma pessoa somente, né? Mas aí vocês vai da demanda também que chega para vocês desses pedidos de mudança? Sim, na verdade a gente acompanha todas as linhas diariamente. E no nosso saque vai chegando algumas demandas, né? Então a gente vai analisando essas demandas a critério aqui, o que está acontecendo com a linha do Bela Vista. A linha do Bela Vista, a gente tem tido muito pedido na questão do Europa 5, a questão da faculdade, melhorar a frequência de horário no horário de pico. Então tudo isso aí a gente vai fazendo esses levantamentos para a gente fazer uma mudança que atenda os pedidos dos usuários. Então é importante, né, enfatizar para os ouvintes que façam esse registro, né, do qual é a sua necessidade no serviço de atendimento. Isso, porque algumas informações a gente tem, mas outras vêm dos próprios usuários mesmo, que a gente pega tudo esse formato e faz as mudanças necessárias. Eu acho que não vai dar tempo mais da gente passar todas, né? Infelizmente a demanda é grande, né, Carlos?
Vamos estar alinhando aí com o Flávio para muito em breve ele estar aqui de volta, né? Para a gente ter tempo de passar mais perguntas. E dedicamos um programa inteiro, né? Às perguntas, porque a demanda é grande. Com certeza, mas acaba que muitas, né, Flávio, voltadas para essa questão das demandas individuais, então fica essa atenção às pessoas que informem ao saque da Veracruz, né, as suas demandas aí, para que a empresa possa ir se adequando, como o Flávio disse, né, que faz esse levantamento. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né, esclarecendo aí as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado por estar sempre solícito à imprensa, né? O Flávio está sempre, quando acontece dúvidas ou problemas aqui, a gente recorre ao Flávio rapidamente, né? Temos a resposta. E os nossos microfones estarão sempre abertos aí à empresa para novidades e informações. Obrigada. Sim, obrigado, Bruno, obrigado, Carlos. É um prazer, né? Como eu disse, muito tempo que a gente não vinha aqui, né? Fiquei muito feliz e essa oportunidade também ela é ímpar para nós, tá dando mais informações e tirando algumas dúvidas dos nossos usuários. A Veracruz agradece a oportunidade, deixa o telefone aqui do nosso saque, o 0800 702 1501, para qualquer usuário fazer sua sugestão, sua reclamação, né? Nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E só responde aqui para nosso ouvinte, a Fátima, ou Flávio, se ela pergunta, se a Veracruz tem Zap? Temos sim. Deixa eu passar ele aqui já. Vamos passar aqui para a Fátima e para mais pessoas, né, que queiram dar sugestões, né? A empresa WhatsApp lá da Veracruz, né, que faz o transporte coletivo em Araxá. Isso, já conseguiu aí, Flávio? Deixa eu só pegar ele aqui. O WhatsApp também do saque é o 34, né? 9943 6909. Repete, 99943 9943 6909. É o WhatsApp do saque. Em Iara.